canal Comunicação Integrada, Cursos e Soluções. Hoje nós vamos responder uma dúvida encaminhada pela nossa seguidora do Instagram, Luciana. Muito obrigada pelo envio da sua questão, Luciana. E se você que acompanha aqui o canal quer também ver a sua pergunta ser transformada em um vídeo, utilize a nossa hashtag Comunicação Integral. Bom, a pergunta da Luciana foi a seguinte: eu estou estruturando um projeto de consultoria, como que eu posso utilizar as redes sociais para fortalecer a imagem e o posicionamento do meu cliente? Eu sou consultora, mas eu ainda não trabalho com rede social. Então, como eu posso utilizar esse trabalho no ambiente digital, focado nas mídias sociais, para fortalecer o posicionamento, a imagem e a reputação desse meu cliente? Bom, pela sua pergunta, Luciana, eu imagino que você tenha trabalhado já na área de assessoria de imprensa, que é um tema de um dos vídeos mais assistidos aqui no canal. Por que eu estou falando isso? Tradicionalmente, o principal público com o qual as empresas se relacionavam era a imprensa, tanto que no nosso descritivo de trabalho nós utilizávamos o termo assessor de imprensa. Mas quando a gente vai, avançando, tendo um relacionamento mais maduro com outros públicos, também as tecnologias evoluem. Pensa comigo, será que a imprensa é o único stakeholder com o qual as empresas, os projetos, as organizações se relacionam? Então, a gente cada vez mais vai deixando de se designar assessor de imprensa apenas, e mesmo fazendo também um trabalho de relacionamento com a imprensa, a gente passa a se denominar um assessor ou um consultor de comunicação. Por quê? Se alguém procura o meu cliente para produzir um conteúdo, para participar de uma live, isso está dentro da caixinha de comunicação, de assessoria, de imprensa tradicional? Não. Então, é muito mais válido a gente se denominar, um profissional de comunicação integrada, um profissional de comunicação que trabalha imprensa tradicional, mas também trabalha mídia digital e redes sociais, do que você afastar um potencial cliente falando: não, eu só faço imprensa, imprensa, jornal tradicional, aquele jornal até que muitas vezes já acabou. Então, a gente vê, eu usei essa brincadeira para a gente exemplificar, a gente realmente vê essa transição do papel do assessor de imprensa tradicional, que mediava, gerenciava o relacionamento do cliente dele com os veículos de comunicação tradicionais, rádios, TVs, revistas, para a figura do assessor de comunicação, que nada mais é do que um consultor estratégico que vai ajudar a empresa a se relacionar com vários stakeholders, não só a imprensa. Então vocês entendem que, claro, o assessor de comunicação ele faz o trabalho de imprensa, mas ele não faz apenas o trabalho de imprensa. Então essa pergunta, enviada, ela nos ajuda a refletir sobre isso. Como que eu vou usar essa comunicação digital, essas mídias sociais para fortalecer a imagem e a reputação do meu cliente? Bom, Luciano, o primeiro passo é você fazer um mapeamento, ou seja, um retrato da comunicação atual do seu cliente. Esse seu cliente já tem relacionamento com formadores de opinião, com influenciadores, com a imprensa? Como é que está a presença digital desse seu cliente? Ele possui um blog, um site? Esse primeiro momento em que a gente analisa as práticas comunicativas, a presença digital, a presença nos mecanismos de busca, como é que esse site, como é que esse cliente está posicionado no Google. Esse primeiro momento em que a gente olha a comunicação, as práticas comunicativas, a presença digital e também o relacionamento que essa empresa, que esse cliente tem nos públicos, é o momento que a gente chama de diagnóstico, que é a primeira fase do planejamento de comunicação. Então, para você começar esse trabalho, vamos conhecer primeiro a realidade desse cliente. Depois que você conheceu essa realidade, fez esse retrato do momento atual, é a hora de definir os objetivos de comunicação, ou seja, seu cliente está aqui, onde ele quer chegar, ele se comunica hoje com esses públicos, com quem ele precisa se comunicar e ainda não está se comunicando. Então, é essencial fazer esse retrato para depois definir objetivos e desses objetivos ter estratégias, táticas e metas e também
um cronograma. Então, o primeiro passo para fortalecer a presença digital desse seu cliente não é, por mais contraditório que pareça, não é criar um perfil numa rede social, é fazer um diagnóstico para entender que pontos precisam ser melhorados e como que a comunicação precisa ser trabalhada. Feito o diagnóstico, você vai definir um objetivo-chave, ou seja, onde o meu cliente está em níveis comunicacionais, como ele está se posicionando e como ele precisa se comunicar para dialogar com aqueles públicos que são prioritários. Então, antes mesmo de ir para a criação de canais, faça o diagnóstico e defina objetivos. Tendo essa base construída, a partir dela, dessa base estratégica, a gente começa, enfim, depois da definição de objetivos, aí sim a gente vai partir para a estratégia e para o plano tático. Então, do diagnóstico e do plano de comunicação, você vai poder criar a estrutura dos canais, a política de conteúdo, o que será publicado, quando, em qual formato, em qual linguagem. Então, Luciana, você entende que a gente não foi de trás para frente, né? A gente veio primeiro do diagnóstico para a definição de objetivos, mapeamento dos públicos, criação da estratégia, tática, meta, cronograma, plano de ação e também mensuração de resultados. Eu não comecei criando o post esperando que esse post fosse somente ele fortalecer a presença digital do meu cliente. Por quê? Simplesmente ter um perfil numa rede social não significa que o seu cliente vai ter uma reputação bem consolidada, né? Presença em rede social não é igual a presença digital. Presença digital é além de criar perfis. Presença digital é um trabalho planejado, integrado e articulado de utilizar esses canais para fortalecer a imagem e reputação. Então, tem muita gente que ainda confunde, até os nossos clientes, eles confundem estar na rede social e criar perfil com ter uma presença digital. Então, Luciana, para você começar esse trabalho e para poder chegar nesse patamar de fortalecer a reputação, a gente tem que começar pequeno, ou seja, fazendo diagnóstico, planejando e a partir do planejamento, partindo para o plano tático, que é criação de conteúdo, criação de posts, relacionamento com influenciadores, mas tudo isso só pode ser feito após o diagnóstico e o planejamento de comunicação. O plano de conteúdo vem do plano de comunicação e o plano de comunicação é criado a partir da etapa de diagnóstico. Então, você também apresente essa estrutura para o seu cliente, dê essa dica a ele, porque muitas vezes as pessoas querem resultados rápidos em comunicação. E como a gente vem trabalhando aqui no canal, não existe fórmula pronta. Existem resultados efetivos a partir de um planejamento de comunicação integrada. Sem isso, são apenas falsos resultados, são apenas falsas promessas. Então, se você está assistindo esse vídeo, gostou da dica que nós demos para a Luciana, se você tem alguma dúvida também sobre planejamento, estratégia e gestão de crise, entre em contato com a gente, deixa aqui seu comentário, confira também os nossos cards com dicas de vídeo sobre planejamento e estratégia. Espero vocês até o próximo vídeo.